A inovação é um importante motor para a competitividade e o desenvolvimento econômico, social e sustentável de um país. Empresas que inovam, além de entregar melhores produtos e serviços, também contribuem para a abertura de novos mercados. Diante desse cenário, a Firjan elaborou o perfil das empresas inovadoras e revelou que no estado do Rio, de cada 10 empresas, 6 já desenvolveram práticas inovadoras nos últimos anos. É sobre esse tema que a gente vai discutir hoje no Rio em Foco, aqui na Casa Firjan, um cenário para lá de inovador. Vem com a gente. Nessa edição, vamos conversar com a coordenadora de pesquisas institucionais da Firjan, Joana Siqueira, e o empresário Marcelo de Sá Pacheco. Lançada em 2019, a pesquisa inédita Perfil da Inovação na Indústria Fluminense traz dados sobre as práticas inovadoras, intenção de investimentos em inovação, incentivos à inovação, dentre outros dados. Em entrevista a seguir, a gerente de ambiente de inovação da Firjan, Júlia Zardo, fala sobre a importância de conhecer esses dados e divulgá-los para os próprios empresários. É muito importante saber que outras pessoas estão fazendo. É importante a gente saber que o outro fez, que a inovação ela pode ser disruptiva, ela pode mudar o patamar do modelo de negócio, mas que ela também pode ser incremental, ela pode ser no dia a dia e isso já muda o padrão, a produtividade da empresa. É importante a gente saber que a gente também pode inovar de maneira colaborativa, com o ambiente, com inovação aberta. Não são só as grandes empresas que inovam, muitas vezes as grandes empresas precisam da parceria das pequenas empresas, elas não conseguem inovar sozinhas e a gente precisa desses ambientes de inovação, que essas empresas se falem, que os institutos de pesquisa se falem. É claro que a gente precisa traduzir um pouco o que a academia e a pesquisa falam para o que as empresas estão precisando. A gente aqui na Casa Firjan, por exemplo, procura ser um espaço de tradução, de encontro. Primeiro a gente precisa se encontrar, cada um sair dos seus castelos e ir para a rua, se encontrar e traduzir, porque a pesquisa que eu quero muitas vezes não é ainda o que gera impacto econômico a curto prazo, mas se tiver investimento, ela pode gerar um impacto a médio prazo. Então, acho que esses dados são fundamentais para saber o que outras pessoas já estão fazendo e eu começar a orientar os meus investimentos, por exemplo. É claro que eu não vou conseguir ter 20% do meu faturamento investido em P&D, mas eu consigo começar a fazer algumas ações dentro do meu processo produtivo que vão gerar inovação. Joana, um dos dados interessantes dessa pesquisa que vocês levantaram, que a gente falou na abertura do programa, de 10 empresas, 6 já tiveram alguma prática inovadora no último ano. Isso é uma mudança de perfil das empresas fluminenses, da indústria fluminense, né? O que a gente vê é que é isso, 6 em cada 10 indústrias desenvolveram alguma prática inovadora e que dessas indústrias, 80% pretende continuar investindo em inovação. Então, a gente vê que tem a presença de um mindset inovador e de uma ideia de políticas contínuas de inovação, que é muito importante para o desenvolvimento da indústria e, consequentemente, do Estado. E como vocês repercutiram esse resultado das pesquisas junto à indústria do Rio? Então, a gente tem um papel aqui na Casa Firjan de discutir temas relacionados à inovação e de fazer essa ponte entre academia, empresários, governo. Essa pesquisa especificamente, a gente apresentou ela em eventos abertos para os empresários e dando um retorno para a sociedade também, para que, porque essas informações são muito relevantes para que as próprias empresas se apropriem e consigam atuar com base nisso. Pensando especificamente no setor que você atua, Marcelo, que é um setor que agora está às vistas de todo mundo, que é o setor de água mineral. Por que é tão importante a inovação nessa indústria? A indústria, cada vez mais, ela precisa de eficiência. A gente está num mercado extremamente competitivo, com grandes corporações na indústria da água mineral, empresas internacionais que têm um processo de pesquisa e desenvolvimento muito ativo e a gente precisa achar esses caminhos, né? Então, existem várias parcerias que a indústria pequena e média tem desenvolvido através de Firjan, Sebrae, vários institutos que nos ajudam a desenvolver esses produtos e ou processos
mais inovadores. Eu fiz um trabalho de eficiência energética há pouco tempo, até com a parceria da Firjan, onde foi um desenvolvimento, foi uma avaliação completa da empresa e um redesenho de todos os processos, e a gente teve uma economia de 21% do consumo de energia. E foi uma meta e uma medida bastante eficiente e nos tornou mais competitivo. Esse é um gancho interessante porque ele fala especificamente de processo, né? Na verdade, inovação também não é só fazer um produto novo, mas trabalhar todo o processo de produção daquele produto, daquela indústria. Então, como é que tem sido feito esse processo de disseminação desses conceitos e da simplicidade que existe também na inovação? Não é algo de outro mundo? Então, o que a gente vê na pesquisa é que isso já está incorporado, de certa forma, pela indústria. A gente vê que a maior parte das inovações ainda são relacionadas a produto, mas que a gente tem também inovações relacionadas ao processo produtivo e, mais ainda, relacionadas à gestão, à estratégia de marketing, à remodelagem do modelo de negócios. Então, que a indústria já está encarando a inovação de uma forma mais ampla. Mas quais são os entraves que os empresários percebem? Um dos entraves que a gente percebe é em relação às leis de incentivo. A gente vê que elas são bastante usadas, mas que elas ainda são desconhecidas por parte dos empresários. Então, esse poderia ser um caminho para impulsionar a inovação da indústria. Qual o melhor mecanismo para ter acesso a essas informações e poder inovar? Como foi o processo para você? Eu acho que o importante é participar, né? Participar dos processos coletivos, participar dos fóruns de alimento e bebidas, no nosso caso, que a gente é uma empresa de bebida, dos eventos setoriais, e a gente ter essa informação, né? Quando a gente participa sindicalmente ou dentro de associação, a gente fica mais inteirado do que acontece, não fica tão isolado. O Estado do Rio, apesar de ser um estado pequeno, a minha empresa, por exemplo, é no Noroeste, lá bem na divisa de Minas e Espírito Santo. Então, se a gente não vier e não buscar informação, a gente vai ficando quietinho e a gente vai perdendo espaço de mercado. Um aspecto interessante que o Marcelo trouxe é que o aumento na verdade, a inovação começa por uma busca por competitividade, que acaba gerando uma ampliação do mercado, né? E o que a gente percebe na pesquisa é que para 66% das indústrias, a inovação traz, de fato, benefícios mercadológicos. E aí, seja manutenção ou aumento de market share ou abertura de novos negócios. Então, a inovação realmente é uma ferramenta de sobrevivência e de vantagem competitiva para as empresas. Eu acho que hoje, sem inovar, a gente vai ficar patinando. A gente precisa avançar e a inovação é importantíssima, né? Tanto de produto como de processos. Os processos inovadores para a gente nos tornam mais eficientes. Em termos de cenário, a gente já teve uma edição do Rinfoco que abordou especificamente a questão dos investimentos do setor de água mineral. É interessante perceber que é um mercado que hoje se afirma, quer dizer, pode se expandir muito mais por conta dos cuidados com a saúde e dessa preocupação das pessoas com o que elas estão consumindo. Isso foi uma percepção que a gente teve há uns quase 3 anos atrás, numa reunião aqui na casa, na Firjan, e a gente entendeu que uma demanda do setor de água mineral era a questão da qualidade. A gente precisava avançar nessa questão da qualidade e não só avançar nos processos internos, mas na percepção do consumidor com relação à indústria da água mineral fluminense. E aí começamos a captamos através de um programa que é o Procomp, que é um programa de competitividade. A Firjan foi a coordenadora desse processo, tivemos parcerias com o SEBRAE, Departamento de Recursos Minerais, que a água mineral é vinculada à Agência Nacional de Mineração, a Associação Brasileira da Indústria da Água Mineral e o Sindicato Nacional da Indústria da Mineral. Então fizemos uma parceria e desenvolvemos o processo, né, junto com a BNT, Associação Brasileira das Normas Técnicas, e desenvolvemos um certificado de conformidade específico para a água mineral do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho demorou, foi um trabalho de consultoria para várias empresas, captamos recursos, né, tinha recurso para fazer isso. Então, 28 empresas entraram no programa inicial. Hoje, no momento, existem 10, indo para a 11ª empresa já certificada pelo programa. E o programa, ele amplia espaço, porque a água mineral ela é uma commodity, né? E ela precisa de
buscar diferenciais de mercado para que ela possa conseguir esses espaços. Então, um certificado da Associação Brasileira de Normas Técnicas dentro do Rio de Janeiro, ele é mais uma argumentação, uma fortaleza comercial, né? E foi desenvolvido todo dentro desse ar de inovação, porque eram vários processos diferenciados. O que demonstra que a gente precisa de uma grande concertação para trabalhar a inovação, né? Não é só uma pessoa sozinha que consegue movimentar toda essa máquina e é preciso que esses órgãos estejam coordenados para que isso aconteça. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.